A abrir a tua Bíblia comigo no capítulo 8 de Romanos, no versículo de número 28, que é um texto bem conhecido, irmãos, que diz assim: olha, estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Tem uma outra versão que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que foi chamado segundo o seu propósito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Peça a Deus, irmão, para falar com você nessa noite aqui em nome de Jesus. Pai, nessa noite em nome de Jesus, nós nos curvamos diante de Ti e pedimos que a Tua palavra venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, que o Senhor possa trazer revelação da palavra, sabedoria, inteligência espiritual, palavra de conhecimento, que o Senhor possa se manifestar entre nós, falando conosco, e que a Tua palavra possa trazer salvação, trazer cura, restauração, que famílias sejam restauradas, abençoadas. Ó Deus, que a mão poderosa do Senhor possa alcançar cada um dos que estão aqui, aqueles que serão alcançados através desse vídeo, que vidas sejam, ó Deus, edificadas, libertas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. Quem crê que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Diga amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Você crê que a Bíblia é Deus falando? Amém? A Bíblia fechada é um livro como qualquer outro, né? Tem uma capa, tem as folhas, mas quando nós abrimos a Bíblia, aí Deus falando, aí Deus começa a falar, amém? E aqui nesse capítulo 8, no versículo 28, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: olha, tudo, olha só, irmãos, que responsabilidade, olha a seriedade desse texto, tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Amém. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Amém? Jesus é o Senhor da tua vida, você foi salvo pelo sacrifício do lado do Calvário, amém? Você é salvo e consequentemente você ama a Deus, amém, querido? Então, se você e eu, se nós amamos a Deus, a promessa é que todas as coisas que acontecem comigo e com você vai contribuir para o nosso bem. Agora, eu não vou abrir lá e nem vou pedir os irmãos para abrirem para nós ganharmos tempo. 37 de Gênesis vai falar sobre a história de José. José, irmãos, era um homem de Deus. José era um homem semelhantemente eu e você no que diz respeito à fé. José era um homem que cria em Deus, amém? José era um homem de Deus. José não somente ele temia ao Senhor, mas José ele era obediente a Deus. Se você analisar a partir do capítulo 37, que nós não vamos ler agora, mas os irmãos podem acompanhar, José não somente cria em Deus, não somente temia a Deus, mas José amava a Deus. Você vai conhecer se uma pessoa ama a Deus ou não, quando você encontrar essa pessoa obedecendo a Deus e a sua palavra. A Bíblia diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama, Jesus falou. Então não adianta você levantar a mão no culto e dizer eu amo a Jesus, e lá fora você fazer tudo o contrário àquilo que a Bíblia diz. O amor a Jesus, ele não é configurado com palavras, ele não é manifesto com palavras. A Bíblia diz que Jesus falou: aqueles que têm a Bíblia, que são os mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, né? Esses são aqueles que me amam. E Jesus trouxe uma promessa depois disso, falou assim: ó, e aqueles que obedecem a minha palavra e me amam serão amados pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, irmãos? Tem muita gente que quer ter intimidade com Deus, tem muita gente que quer conhecer a Deus, tem muita gente que quer ser cheio do Espírito, mas não quer obedecer a Deus nem a sua palavra. José não somente cria, mas José obedecia. Porque, irmãos, existe um propósito para a vida de cada um de nós aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles, né,
que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a minha vida. Sabe qual é o propósito de Deus para mim? O propósito de Deus para a minha vida é ser pastor, é cuidar de ovelhas e pregar o evangelho, cuidar da minha esposa, amá-la cada vez mais e de todas as ovelhas que Deus confiar a mim. Esse é o propósito de Deus para mim. Eu nasci para isso. Amém, irmãos? Cada um de vocês que estão aqui nasceram por um propósito. Há um propósito para cada um de nós. Havia um propósito para a vida de José. A Bíblia diz que tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão debaixo, em obediência ao propósito, à vontade de Deus. Está aqui o nosso irmão Luciano, não o conheço, nunca o vi. Mas quem sabe que o propósito de Deus para a vida dele é pregar a palavra, né, irmão? Quem sabe que o propósito de Deus é encher esse homem do Espírito Santo e amanhã depois ele está aqui no meu lugar fazendo o que eu estou fazendo? Deus é Deus de propósito. Deus tem um propósito para cada um. Quem sabe que o propósito dele seja ser, eu não conheço, não sei qual é, né, se é diácono, presbítero, evangelista, pastor, não sei. Deus sabe, quem conhece ele é Deus. Mas assim, quem sabe que a mão depois, né, ele pode ser uma autoridade, enfim, lá em cima está governando, está pastoreando e cuidando de vidas, enfim, quem sabe é o Senhor, não é, querido? Agora, o importante é você entender qual é o propósito de Deus e obedecer, porque se você está dentro do propósito, todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Por que tem muita gente sofrendo? Crente, estou falando de ímpio não, estou falando de crente. Por que muito crente sofre? Sabe por quê? Porque eles estão fugindo do propósito de Deus. Eles estão entrando na contramão de Deus. Eles estão dizendo não para o Criador, para aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, quando nós obedecemos a voz de Deus, a palavra do Senhor, Jesus falou assim, quem obedece os mandamentos e quem guarda, esse é aquele que me ama. E José, ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus tinha uma história para José. E José, ele não somente entendeu o propósito, como José também se submeteu ao propósito. Agora, irmãos, qual era o propósito de Deus para José? José teve um sonho e ele era, né, como um feixe de trigo, né, amarrado assim, de pé, e ele via 11 feixes, né, se prostrando diante dele. Ele tinha 11 irmãos. Ele se viu como né, um astro, né, uma estrela, e as demais estrelas, 11, o sol e a lua, né, se não me falha a memória, que eram os seus pais, se prostrando diante dele. E aí os seus irmãos começaram a cogitar: que negócio é esse? Esse moleque é o 12º filho, antes dele tem 10 irmãos, ele é o 11º, depois dele vem Benjamim, que é o mais novo, filho de Jacó, mas ele é o 11º filho, e quem é ele para pensar que vai mandar na gente, que vai ser o Senhor sobre nós, que vai nos governar? Que garoto pretensioso, que garoto soberbo, arrogante, pensavam os irmãos dele. Ele começou a ter problema com os irmãos logo no começo da sua caminhada, ainda era adolescente. Irmãos, quando Deus tem algo comigo e com você, nós precisamos acreditar, mas também temos que vigiar. Você não pode falar para todo mundo tudo aquilo que Deus tem falado com você. Você não pode compartilhar com todas as pessoas quais são os teus sonhos, os teus projetos. Aí ele foi falar com os irmãos, ele foi falar com os seus pais, e isso só serviu para que os seus irmãos o odiassem cada vez mais. Sabe por quê? Porque muita gente não quer o nosso sucesso. Muita gente não quer a nossa ascensão, muita gente não quer ver a gente crescer, muita gente não quer ver Deus abençoando nós, muitas pessoas querem ver a gente na miséria, sabia disso? Muitas pessoas torcem e até mesmo oram para que nós venhamos fracassar, para que nós venhamos parar, para que nós não venhamos alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Mas há poder no nome de Jesus, irmãos. Já falou assim, Deus, eu sei que o Senhor pode tudo e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Jó disse assim: Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem todo o poder, e nenhum dos seus projetos cairão por terra.
tudo que o Senhor sonhou, tudo que o Senhor idealizou em relação à minha vida, vai acontecer em nome de Jesus. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém, irmãos? Quando Deus sonha algo em relação a mim e a você, pode ter certeza que o tempo vai passar, mas Deus é fiel. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a palavra de Deus diz que a inveja, ela foi tão grande que os irmãos de José jogaram José dentro de uma cisterna funda, molharam a roupa dele no sangue de um animal, e a Bíblia diz, meus irmãos, que trouxeram aquela roupa e mostraram para Jacó, o pai de José. A Bíblia diz que Jacó amava muito José, e aí disseram assim: aqui, pai, o teu filho amado, predileto, morreu. Jacó chorou, pranteou. A Bíblia diz que José estava lá no fundo da cisterna. E aí, irmãos, quando você lê Romanos 8, 28, imagina só a mente de José. Imagina José sentado naquela cisterna onde ele não podia sair. E agora pensa bem o que ele pensava, quais eram os pensamentos de José. José sabendo que Deus tinha um plano para ele. José sabia que Deus tinha um objetivo, um projeto. E agora José se encontra dentro de uma cisterna. E aí eu pergunto para você, irmãos, que bom, que bem tem estar dentro de uma cisterna preso. Quando? Fala para mim, quando que foi bom, irmãos, estar preso dentro de uma cisterna onde você não pode sair? José ficava pensando: meu Deus, mas o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor prometeu que eu vou reinar, o Senhor prometeu que eu vou ser grande, o Senhor disse que eu vou ser líder da minha família, que eu vou liderar. E de repente, irmãos, José se vê dentro de uma cisterna. E dentro da cisterna, você é o quê? Você é uma pessoa prestes a morrer. José falou assim: Deus falou que eu vou reinar, Deus falou que eu vou governar, e de repente eu me vejo dentro de uma cisterna sem poder sair. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que chamam a Deus. José amava a Deus. Como é que uma cisterna vai fazer bem para mim? Onde está a bênção de Deus dentro de uma cisterna? Sozinho, abandonado, traído pelos irmãos, coração ferido. Quem sabe que José, ele não estava ali chorando de tristeza porque os seus irmãos o odiavam, porque os seus irmãos o traíram, talvez com saudade do seu pai, da sua mãe. Irmãos, às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis, irmãos, que a gente pensa assim: meu Deus, onde o Senhor está? Cadê o Senhor? O Senhor prometeu tanta coisa para mim nessa terra, o Senhor já usou tantas pessoas para falarem comigo. Por que então, ó Deus, que eu estou nesse lugar? Eu não estou vendo o Senhor, não estou vendo a tua manifestação, né? O Senhor não prometeu para mim caverna, cisterna, o Senhor me prometeu o trono, o Senhor me prometeu um lugar de proeminência, um lugar importante. O que eu estou fazendo então, Deus, dentro dessa caverna? Da cisterna? É porque às vezes, irmãos, para que nós possamos chegar onde Deus quer que cheguemos, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Deus não tem nada para mim e para você se nós formos meninos. Nós não podemos ser meninos, irmãos, espiritualmente falando. Nós temos que crescer, temos que amadurecer, porque o que Deus tem para nós é tão sério. É como se você pegasse um carro de R$1 milhão e desse na mão de um menino de 10 anos. Aquele carro ali vai virar uma arma. Ele vai em alta velocidade entrar num poste, vai perder a vida, e o pai vai ter um prejuízo de R$1 milhão. Por quê? Porque o carro é bom, o carro é caro, mas o menino não tem juízo. Ele não tem condições de ter, ele não amadureceu para ter, ele não sabe o que é R$1 milhão, ele não sabe o que é o valor daquele veículo, ele não sabe o valor da vida ainda.
Então, para que você possa e eu, para que nós possamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos, às vezes Deus nos leva e nos permite literalmente estarmos dentro de cisterna. Cisterna é um lugar onde ninguém fala com você, onde você não fala com ninguém, mas Deus está presente. Deus está falando com você, Deus está confabulando. José, você está sozinho. José, não tem pai aí não tem mãe não tem irmão, não tem família, não tem amigo, mas eu estou com você. O Senhor disse assim lá em Mateus, no último capítulo, no versículo 28, olha, eu vou estar convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Deus está comigo, Deus está com você. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho da crise, o Senhor Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, como disse o salmista. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. José, não tem amigo não, José? Cadê o pessoal do copo? Cadê o pessoal da favela, da droga? Cadê o pessoal da prostituição? Não tem ninguém não? Mas eu estou com você. Deus está dizendo assim, José, você só tem um amigo, e o teu amigo sou eu. José, só tem alguém, só tem uma pessoa que te ama, e essa pessoa sou eu. José, só tem alguém que está com você 24 horas por dia, e esse alguém sou eu. O profeta disse assim, pode uma mãe abandonar um menino, uma criança ou uma menina que ainda mama? Sim, pode sim. Eu estava assistindo televisão um dia, lá na Lagoa da Pampulha, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tinha uma criança dentro de um saco plástico, dentro de uma lagoa. Aí pegaram aquela criança, a criança estava viva, e a criança está viva até hoje, para a glória do Senhor. Mas uma mãe colocou uma criança dentro de um saco plástico e jogou dentro da lagoa. Se uma mãe pode fazer isso, um amigo também pode, né? Um parente também pode. Pode uma mãe abandonar um filho que ainda mama? Pode, porque é ser humano falha. Mas o Senhor diz assim, todavia, eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Que coisa linda, irmãos. Pode vir a solidão, pode as pessoas virarem as costas para nós, pode vir a crise que for, você pode estar dentro da sua casa, da quarentena, mas Deus está com você ali, cuidando de mim e de você. Aleluia. A cisterna é necessário para você ter o seu a sós com Deus. Jesus falou assim, olha, fecha a porta do teu quarto, sozinho, e lá no silêncio, no anonimato, onde ninguém está te vendo, fala com o Senhor teu Deus, porque Ele também vai falar com você. Vai lá, porque se você abrir a boca e falar com Ele e se prostrar, Ele vai se revelar a você, Ele vai falar com você. José estava crescendo, José estava na caverna, José estava no lugar da intimidade. Ali era só José e Deus. Sabe, irmãos, às vezes é necessário desligar a televisão, às vezes é necessário desligar o WhatsApp, sair do Facebook, às vezes é necessário sair do Instagram e fechar a porta do quarto e falar com o Senhor. Deus quer ter intimidade com cada um de nós, mas às vezes Deus não encontra em nós um espaço, um horário, um tempo para falar com. Sabe por quê? Porque a gente está priorizando a família, os amigos, os grupos do WhatsApp, a gente está priorizando lá curtir as coisas do Facebook, tantas outras coisas, e não temos tempo para falar com Deus em secreto. Mas Deus leva José para a cisterna, para ali ter um a sós com ele. José, eu tenho um propósito grande com você, eu sou contigo. A Bíblia diz que Deus era com José dentro daquele lugar, amém? Amém. Deus é comigo e Deus é com você, querido. Não importa qual seja a circunstância, pode estar sem dinheiro, pode estar desempregado, pode estar vivendo um problema de enfermidade, pode estar vivendo um problema de relação, não importa, mas Deus às vezes nos leva para os lugares de provação, para que nós possamos saber quem Ele é. Mas aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que pode, a caverna cooperar para o meu bem? Sim, a caverna é um lugar de intimidade. A caverna é um lugar onde Deus se revela a mim e a você. A caverna é quando Deus senta do teu lado e diz assim, olha, eu estou contigo, não temas. E aí os seus irmãos se arrependeram, tiraram ele de dentro daquela cisterna e venderam eles para os mercadores.
aqueles que iam em direção ao Egito. E José foi vendido, irmãos, como escravo. Ele que era filho de um homem, né, que tinha posses, que vivia bem, ele era o filho predileto, né? Eu penso que José tinha, como a Bíblia diz, que ele tinha a melhor túnica, a roupa mais bonita. Eu penso que ele também tinha uma alimentação muito boa, ele tinha muito amor do pai, da mãe, mas de repente, irmãos, ele perde todo o conforto e agora ele é vendido como escravo. De uma pessoa bem sucedida, ele passa a ser escravo. E ele, quando chega, né, quando os mercadores chegaram no Egito, a Bíblia diz que o grande homem, um guerreiro, o comandante do exército do faraó, olha para ele e fala assim: quem é esse escravo aí? Ah, esse é lá da terra, lá dos hebreus lá, eu quero ele como meu escravo. E comprou José. O nome dele era Potifar. E Potifar trouxe ele para dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus era com José. Sabe o que eu aprendo aqui? Que você ser escravo, né? A posição de José como escravo, sabe o que é isso? Isso é humilhação, né? Ele desceu de pai, de filho privilegiado, de filho, né? O filho que mais amado do pai, né, de um lar ajustado, de uma família bem sucedida. Ele sai desse lugar e agora ele passa a ser escravo dentro da casa de Potifar. Mas, irmãos, a Bíblia diz, depois você leia, por favor, que Deus era com José. Mas aí eu pergunto para você, irmãos, onde está a bênção de Deus numa situação daquela de miséria, numa situação daquela de vergonha, de humilhação? Porque escravo, irmão, não tem salário não. Sabe o que escravo ganha? Escravo trabalha só para comer, e olhe lá, e se fizer alguma coisa errada, toma chicotada nas costas. Era assim que acontecia com os escravos. A escravidão era assim. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele ambiente de humilhação, Deus estava com José. Aí eu pergunto para você, meu irmão, onde está a bênção de Deus na escravidão? Cadê Deus? Deus abandonou José. E o propósito de Deus? E aquela grande promessa de governar, cadê? Se o homem vai governar, como ele pode ser escravo? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o humilde Deus exalta, mas o soberbo Deus abate. Tem muita gente que chega lá em cima, sabe o que Deus faz? Deus abate, Deus joga lá embaixo. Sabe por quê? Porque são arrogantes. Sabe por quê? Porque são soberbos. Deus não tem promessa, Deus não realiza sonhos, e Deus não honra pessoas arrogantes, pessoas altivas, pessoas soberbas. A Bíblia diz, irmãos, que a soberba precede a destruição. Provérbios diz isso, 28. A soberba vem antes da queda. Quando a gente começa a se ensoberbecer, quando a gente começa a se esquecer de Deus, fechar a Bíblia, para de orar, para de ir na igreja, começa a bater no peito, achando que é alguma coisa, que podemos alguma coisa, aí Deus vem, manifesta o poder dele e nos coloca lá embaixo no nosso lugar, que é o lugar da humilhação, onde nós temos que prostrar o nosso rosto. E a Jeremias diz assim, Lamentações no capítulo 3, põe a tua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Irmãos, não há outra forma de nós entrarmos diante de Deus, senão através de um coração quebrantado, senão através da humilhação. Se nós não nos humilharmos, dificilmente nós teremos, dificilmente não, eu vou dizer para você mais enfático, se nós não entrarmos diante dele com humilhação, impossível será nós vivermos grandes realizações e grandes vitórias com Deus. Porque só há um Deus, irmãos. Só há um Deus, fora o nosso Deus. Todos nós somos servos. José, ele foi ser escravo, porque José precisava aprender uma coisa que é muito importante para nós entrarmos no céu, que é a humildade. Os arrogantes não vão entrar no céu não, irmãos. Os soberbos não vão entrar no céu. Aqueles que pensam que são alguma coisa não vão entrar no céu. O céu não é lugar de arrogância, o céu não é lugar de pecado, o céu é um lugar de adoração, o céu é lugar de prostração. Jesus é o único digno de ser adorado. A Bíblia diz lá em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só tem um que merece ser adorado: Jesus. Fora Ele, todos nós temos que nos render. E aí Deus então, aí você pergunta, pastor, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. José não amava a Deus? Amava. Então, pastor, como é que Deus permite que ele seja escravo? É porque ali Deus tinha para ele um tratamento de caráter. Ali Deus ia tirar a arrogância, ali Deus ia tirar a altivez, ali Deus ia tirar o orgulho, ali Deus ia tirar a vaidade, e ali Deus ia ensinar a José o que é servir, o que é dizer: eis-me aqui, conta comigo, Senhor, estou aqui para tudo que o Senhor mandar, para onde o Senhor mandar eu irei, o que o Senhor mandar eu fazer eu farei. Queridos, e para que José ainda fosse trabalhado, todas as coisas cooperam, contribuem. Aí você pensa assim, então lá da casa de Potifar ele foi para o trono. Não, tem uma frase que diz assim: não há nada que seja tão ruim que não possa piorar, né? Já estava ruim, saiu da cisterna, foi ser escravo, e agora a mulher de Potifar tentou agarrá-lo, tentou seduzi-lo. Mas quem tem intimidade com Deus e quem se quebranta diante de Deus não vive no pecado, não, na prostituição, não tem. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Não há possibilidade de você viver uma vida dupla diante de Deus. José era um homem de Deus. Quando a mulher, que não era esposa dele, tentou se aproximar e abraçá-lo, ele saiu correndo e a capa dele ficou na mão da mulher. Nisso chega o patrão, chega Potifar, o general. E por que aconteceu? A mulher chorando, fingindo, né, que tinha sido atacada. Você, esse hebreu escravo tentou me agarrar aqui, me violentar. Naquele momento, irmãos, não tinha nenhum advogado naquela terra que pudesse defender José. José foi sair para onde? Para a prisão. Ali a Bíblia diz que José ficou durante bastante tempo. Muito tempo José ficou dentro de um cárcere. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, como alguém dentro de uma prisão, né? Como isso pode contribuir para o meu bem? Você pensa, meu Deus, como uma pessoa presa, né? Como uma prisão está trancada com grades, como uma prisão pode contribuir para o meu bem? Queridos, ali José estava no último estágio do tratamento de Deus. Algumas arestas precisavam ser trabalhadas. Deus precisava tirar algumas arestas. Tinha algumas coisas ainda dentro do coração de José que precisavam ser tratados por Deus. Porque o que é a prisão? A prisão é para aqueles que foram de contra uma lei. Todos aqueles que se rebelam, todos aqueles que se levantam contra a lei, que quebram o princípio da lei, né? Eles são condenados e julgados para dentro de uma cela, de uma prisão. Então agora José, né, ele não era mais o filho de Jacó, ele não era mais o moço da cisterna, ele não era mais o escravo de Potifar. Agora José era um fora da lei. Agora José era comparado a um bandido. Ou seja, irmãos, às vezes eu aprendo aqui uma coisa linda. Deus conhece o limite de cada um de nós. Irmãos, tem um texto bíblico que diz assim: olha, Deus não nos prova sem que nós possamos suportar, mas antes Ele nos dá o escape. Deus queria levar José, irmãos, a um lugar chamado limite. Já sentiu assim alguma vez? Você já se sentiu assim? Quando você está assim, sabe o que você fala? Senhor, eu não aguento mais. Já falou isso alguma vez? Eu já falei muitas vezes. Irmãos, quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu não suporto mais. Deus, não dá mais para mim, eu não suporto, tira a minha vida, me leva para o céu. Eu não suporto mais essa dor, eu não suporto mais esse sofrimento.
Mas Deus diz assim: suporta assim, caminha mais um pouco, anda mais um pouco, me serve mais um pouco, ora mais, glorifica mais, adora mais, busca a minha presença. Não chegou o teu limite não, eu sei o teu limite, e eu não te provo de acordo com o que você não possa suportar. Eu sei até onde você pode ir. Eu sou o Senhor que te dá força, eu sou o Senhor que te esforça, eu sou aquele que te levanto pela minha destra fiel, eu sou aquele que cuida de ti. E José, irmãos, foi levado ao limite, quando já não tinha mais nada para sofrer, depois de toda aquela humilhação. Um dia, 2 homens chegaram lá, eu vou terminar. Um era padeiro e o outro era copeiro. E ele falou assim para o padeiro: você vai morrer, você será sentenciado à morte. Mas ao copeiro, Deus usou José para falar o seguinte: você não vai morrer, você vai voltar a servir vinho diante do trono do rei. Aí ele falou assim: olha, quando você chegar lá, não esquece de mim não, hein? Porque Deus me usou aqui, Deus me usou para falar com você, esse humilde servo aqui, mas quando você chegar lá diante do rei, fala sobre mim, que eu fui posto aqui injustamente. O homem lembrou de José, irmãos? Sim ou não? Não. Sabe por que ele não lembrou? Porque Deus é Deus e homem é homem. Homem esquece. Às vezes, sabe qual é o nosso problema, irmãos? Sabe qual é o nosso erro? É confiar no homem. Por que em Jeremias Deus falou: bem, maldito é o homem que confia no homem? Eu não tenho que confiar, minha esperança não está no homem, irmãos. A minha confiança não está no meu pai, não está na minha família, a minha confiança não está na minha denominação, a minha confiança não está no presidente desta nação, a minha confiança está em Deus. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e põe a confiança, e cuja esperança está no Senhor. Bem-aventurado é feliz. José foi contar com o homem, foi esperar no homem. Sabe o que o homem fez? O que todos os homens fazem, o que o ser humano faz. Ele se esqueceu de José. O homem esquece. E Deus? Deus não. Diga comigo: Deus não se esquece de mim. E eu vou terminar aqui. Qual era o propósito de Deus? Que José fosse governador, ele governasse. Dentro do Egito, irmão, só tinha um homem acima de José, chamava-se Faraó. Faraó deu uma roupa real para José, porque ele mandou tirar José de lá. José saiu, Deus era com José, e tinha um sonho lá que ninguém decifrava. José, debaixo do Espírito Santo de Deus, né, guiado pelo Espírito, com a sabedoria de Deus, ele foi e disse qual era o significado do sonho. E a Bíblia diz então que naquele momento Deus, o rei, ele colocou roupas reais em José, colocou um anel no dedo de José e falou assim: olha, só tem um homem nesse país, nessa nação, acima de você, que sou eu. Abaixo de você, abaixo de mim, todas as pessoas, todos os seres humanos, todos os cidadãos do Egito e de toda a terra, porque o Egito era a maior nação, a maior potência da terra, como os Estados Unidos é hoje. Ele falou assim: olha, todos os homens se renderão diante de você. Eita glória! Deus é fiel, irmãos, para cumprir aquilo que prometeu. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas as minhas palavras jamais passarão. Tem outro texto que eu amo, que Deus diz assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Seja qual for o propósito de Deus, seja qual for a promessa de Deus, seja o que for que Deus disse para você, seja o que for que Deus tenha te prometido, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Fiel é o que prometeu, diz a palavra de Deus, e assim Ele o fará. Ele não é homem para mentir, e nem é filho do homem para se arrepender. E eu vou terminar dizendo para você: Deus tem um sonho grande com a minha vida. Deus tem um sonho grande com a vida de cada um de nós. Mas se em algum momento você estiver num momento de sofrimento, de dor, e se você dizer: Senhor, eu estou tão distante daquilo que o Senhor me prometeu, saiba de uma coisa: todas as coisas contribuem para o teu bem. Está doendo? É para o teu bem. Está sofrendo? É para o teu bem. Está chorando? É para o teu bem.
Está doendo no coração, na alma, é para o teu bem. Está com dificuldade financeira, é para o teu bem. Está faltando alguma coisa no armário, na geladeira, é para o teu bem. Trabalho não está bom, está sendo perseguido, é para o teu bem. Deus trabalha todas as coisas para nos amadurecer, para que no tempo certo nós possamos então tocar. Ele diz assim: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que no tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus, não no meu tempo nem no teu, mas no tempo de Deus, para que no tempo oportuno vocês sejam exaltados. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Faça uma oração comigo. Diga assim: Pai, eu declaro, como a tua palavra, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Pode ser a dor, pode ser o sofrimento, pode ser a solidão, pode ser o abandono, pode ser o desemprego, podem todos virarem as costas para mim, pode até mesmo a enfermidade me alcançar, mas a tua palavra me garante que todas as coisas vão contribuir para o meu bem, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, para que eu possa ter mais intimidade contigo, para que eu possa te conhecer melhor e para que eu possa tocar naquilo que o Senhor me prometeu. Eu declaro que eu não vou murmurar, eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir, mas eu quero chegar lá no objetivo que o Senhor traçou para a minha vida. Diga assim: eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.